Muito bem, olá para você, seguidor e seguidora do portal Boca no Trombone. Estamos aqui ao vivo, diretamente dos nossos estúdios do portal BNT, para falar de um assunto importante, que é as eleições municipais de 2024. Nós estamos aí há 5, 6 meses da eleição e nós estamos aqui com o Dr. Gilberto Romero Periotto, ele que é juiz eleitoral da 14ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, para falarmos mais sobre o assunto. Boa noite, Gilberto. Boa noite, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês, podendo esclarecer algum ponto, alguma dúvida com relação à eleição desse ano. Tá certo, doutor. Antes de começar o nosso assunto, eu gostaria de falar sobre a regularização do título que aconteceu lá no começo do mês de maio. A gente viu muitas filas ali, principalmente depois do dia 1º, cerca de 600 pessoas foram atendidas por dia nesse período de 1º de maio até o dia 8. Eu queria que o senhor comentasse como foi o trabalho da Justiça Eleitoral nesses últimos dias da regularização do título, quantas pessoas estão aptas a votar aqui em Ponta Grossa nessa eleição? Então, normalmente esses últimos 15 dias que antecede o fechamento, né, do calendário eleitoral do alistamento, geralmente é bastante concorrido, as pessoas deixam para a última hora, e também esse ano não foi diferente. Teve final de semana que foram feitos 2 a 3 mil títulos, né? Então, assim, foi uma procura muito grande. Mas o balanço final que nós temos até agora foi muito positivo com relação a esse dado. Até você perguntou o número de eleitores aptos, a gente está com quase 260 mil. Então, para ser bem específico, 259.665 eleitores aptos, com 127 locais de votação e 778 sessões eleitorais. Então, assim, a gente atingiu a nossa expectativa, que era aumentar principalmente aquele eleitorado adolescente, que havia uma adesão muito baixa. E a gente teve uma resposta, né, muito boa nesse sentido. A gente acha também que é um pouco do momento e do fato de que a eleição municipal ela é mais próxima, né, e isso faz com que as pessoas se interessem, né, em regularizar a situação eleitoral, enfim. Até o senhor comentou aí sobre essas ações do público jovem. Eu gostaria de te perguntar que ações inéditas foram feitas pelo Tribunal Regional Eleitoral, né? Justamente para esse público tirar o título. Tanto o Se Liga 16, que era para adolescentes, quando teve também uma ação na APAE, especificamente para aquele público. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre essas ações inéditas, quais a importância dessas atividades, dessas movimentações que o TRE fez para alistar eleitoralmente os jovens. Então, uma das políticas institucionais do TSE e do TRE foi essa frente do eleitor adolescente, né? Além também da questão da mulher, enfim, das pessoas com necessidade de física, enfim. E a questão do eleitor adolescente, eles bateram muito em cima da gente para que a gente divulgasse e que entrasse em contato com as redes de apoio do município. Então a gente fez através das escolas, né? Através da Secretaria Estadual de Educação do município, para que chamasse o estudante, né, na faixa dos 15 anos, que completaria aí 16 no dia da eleição, para engajar nesse movimento. Você falou bem a questão ali também da APAE, houve um deslocamento, inclusive, para fazer ali, para os alunos. Inclusive, nesse dia, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral esteve em Ponta Grossa, né? Então, tem também aquele projeto Eleitor do Futuro também, que a Vara da Infância e Juventude, à frente da doutora Noeli, ela também tem esse engajamento e essa divulgação de cidadania, né, de mobilizar o jovem nas escolas. Então isso tudo foi somando essas ações e o resultado realmente foi muito positivo. Tá certo, doutor. A gente sabe aí, como o senhor citou, temos 260 mil eleitores em Ponta Grossa aptos a votar nessa eleição de outubro. Porém, a gente sabe que algumas pessoas ficaram de fora ou não compareceram ao fórum eleitoral para regularizar o título. Eu queria saber o que acontece com essas pessoas que não fizeram essa regulamentação do título. Quais as sanções sofridas, as sanções que podem ser sofridas a essas pessoas que não estão em dia com a Justiça Eleitoral? Tá, então assim, em primeiro é importante as pessoas entenderem que nos anos da eleição, o cadastro eleitoral ele é fechado com antecedência. No caso, foi 8 de maio. Por que existe isso? A lei estabelece esse prazo para que a gente possa organizar o caderno de votação, os locais, adequar as pessoas, né, de maneira racional e adequada.
Quem ficou fora do alistamento, da transferência, não vai conseguir votar, né? Obviamente. E daí ele tem prazo para justificar, né? Só que precisa ver realmente a situação de cada um, porque às vezes pode ser que o título esteja cancelado, que o título esteja em um outro domicílio eleitoral, por exemplo, em Curitiba. Daí ele vai ter que votar em Curitiba, ou se não puder, justificar. Então precisa ver a situação de cada um, né? Especificamente para ver qual que é ali a pendência que está no título da pessoa. Se for cancelamento, aí ele tem que ver se ele realmente pode restabelecer o título, né? Porque tem vários motivos que levam ao cancelamento. Por exemplo, uma condenação criminal. Isso leva à suspensão dos direitos políticos. Enquanto estiver cumprindo a pena, ele não tem condição, ele não pode exercer o voto. Então fica cancelado o título. Então são situações em que tem que verificar especificamente. Para aquele que não votou, né? Teve a eleição passada, esse título não está cancelado. Tem uma pendência lá que é uma multa, né? Ele vai conseguir votar sem nenhum problema, né? Não tem nenhuma sanção. Quem tiver com o título apto, regularizado e não votar no dia da eleição, ele sofre sim algumas sanções, né? Entre as quais a prestação de um valor pecuniário, que é uma multa, a impossibilidade às vezes de participar de um concurso, tirar passaporte, enfim, algumas sanções que a lei estabelece para quem não está com o título regularizado, tá bom? Uhum. Então aí você ouviu o Dr. Gilberto, então quem não votar pode sofrer a essas sanções citadas por ele. Eu gostaria agora de saber, doutor, sobre essas pessoas que não regularizaram o título de eleitor. Ela pode ir à Justiça Eleitoral registrar mesmo que ela não vá votar nessa eleição nesse ano, ou o processo de regulamentação do título só se abre depois do processo eleitoral? Depois. Hoje o sistema está fechado, ele não consegue mais alistar, transferir. É só depois que passar a eleição. Então, ele vai ter que esperar esse momento, né, para daí fazer essa regularização da pendência do título dele. E em questão de multas, quem sofreu uma multa, por exemplo, não votou na última eleição, está com uma multa pendente, ela pode ir até a Justiça Eleitoral, regularizar, pagar essa multa e votar, ou também não? Então, é que eu falei, se a pessoa tem uma multa, ou até duas, o título não está cancelado, o título está apto. Ela vai constar no caderno de votação, não tem problema. Ela pode ela mesma emitir a guia ou solicitar lá no cartório para fazer o pagamento. Mas se ela deixou de votar um turno ou uma eleição, ela vai estar ainda apta a exercer o voto esse ano. Não vai ter nenhum problema. Então aí você que está com alguma pendência em questão de multa, em questão de não votou em uma das eleições que ocorreram ultimamente, você pode ir votar, pode regularizar a situação lá no Fórum Eleitoral de Oficina. Até eu acho que o melhor caminho nesse aspecto é ele tentar ver pela internet ou lá no cartório eleitoral como que está a situação eleitoral dele, né? Então, através digitando lá o número do título, ele mesmo consegue ver em casa, pela internet, ou se ele tiver dúvida, ele vai no cartório. E lá ele consegue realmente verificar se ele está apto ou não a votar. Mesmo que ele tenha deixado de a eleição passada ou uma outra eleição de não votar e não justificar, né? Tá certo, então nós estamos aqui conversando com o Dr. Gilberto Romero Periotto, ele que é juiz eleitoral da 14ª Zona Eleitoral aqui de Ponta Grossa. Agora eu queria puxar para um outro assunto, doutor, sobre as etapas aí do calendário eleitoral. Nós já cumprimos essa etapa de regularização do título e nós temos a campanha iniciando lá no dia 15 de agosto, se não me engano. O senhor me corrija depois se estiver errado. Eu queria saber quais os próximos processos da Justiça Eleitoral nesse período aí de maio até agosto. Tá, então assim, a Justiça Eleitoral, ela trabalha atrelado ao que a lei estabelece, né? Então assim, a partir já desse ano, já tem um calendário, né? Então, por exemplo, pesquisas de opinião. A partir de 1 de janeiro, você já pode, a empresa, a entidade, realizar pesquisas de opinião e divulgar, né? Essas pesquisas visando as eleições municipais. Lógico, existe todo um critério, uns requisitos que tem que ser cumprido, mas já pode fazer. A gente teve entre março e abril, comecinho de abril, aquele período de janela partidária, que é quando o vereador, né, ele pode trocar de partido para concorrer à eleição. Isso já foi. Tem também aquele período que é o prazo para filiação partidária, que é até 6 de abril. Daí agora vai ter, nos próximos, entre 3 a 6 meses,
tem um prazo que é chamado de desincompatibilização, que é aquele candidato, por exemplo, servidor militar, civil, né? Ele tem que se desincompatibilizar do cargo dele, pedir afastamento para poder disputar o cargo. Então, isso também está dentro do calendário. A escolha do candidato e o registro de candidatura, ele tem um período que a lei estabelece, que vai ser entre 20 de julho a 5 de agosto. Então, ali pode formar coligações, lançar os candidatos. Então, de 20 de julho a 5 de agosto é o período que os partidos, né, e as coligações terão, né, para a escolha dos candidatos. Daí, isso é feito em convenção, né? Escolhido esses nomes, esses partidos, essas coligações, eles têm que solicitar para nós, na Justiça Eleitoral, o registro das candidaturas. E isso vai até o dia 15 de agosto. Daí a gente tem daí um prazo para julgar, né, esses registros, né, de candidatura, de coligação, enfim. E daí começa, a partir do dia 16 de maio, o período de propaganda eleitoral, né, através de distribuição de material gráfico, carreata, enfim, lives na internet. E do dia 30 de agosto ao dia 3 de outubro é o período que é veiculada a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, né? Então, basicamente é isso. Daí dentro do processo eleitoral tem 2 períodos de prestação de contas, um período prévio, que geralmente vai ser em setembro, e depois as contas finais, que tem que ser realizado. E até o dia 19 de dezembro, o Justiça Eleitoral tem que diplomar daí os eleitos, né? Então a gente marca uma solenidade e aí encerra daí basicamente a eleição. Lembrando que Ponta Grossa, por ter mais de 200 mil habitantes, eleitores, se não atingir a maioria, haverá segundo turno, né? Que é geralmente assim, o primeiro turno é no primeiro sábado, aliás, domingo do mês de outubro, que esse ano acho que é dia 6, né? E o último domingo, que acho que é dia 27, se não me engano, não sei, no segundo turno. Então aí o doutor Gilberto explicou pra gente aí quais as datas desse calendário eleitoral. Então, no dia 15 de agosto, nós teremos oficialmente toda a listagem dos candidatos para prefeito e vereador, tanto de Ponta Grossa como aqui das cidades da região. E a partir do dia 16 de agosto, inicia-se a campanha eleitoral. Gostaria de perguntar ao senhor, enquanto não chega o dia 16 de agosto, é proibido fazer campanha eleitoral antecipada, como diz a lei. O cidadão que, por acaso, perceber uma campanha antecipada de algum candidato, um pré-candidato no caso, ele pode denunciar ao TSE, ou pode denunciar à Justiça Eleitoral? Pode. Inclusive tem até uma plataforma que a Justiça Eleitoral criou, inclusive também para fins de fake news e tal, que dá para fazer essa denúncia. Ou e também na Justiça Eleitoral, né? Assim, é importante nessa questão da propaganda eleitoral antecipada o seguinte: o pré-candidato ele pode discutir temas, assuntos de interesse da coletividade, enfim. O que ele não pode é pedir voto nesse período que antecede a propaganda, de forma explícita, ou até usar palavras mágicas que a jurisprudência fala. Isso ele não pode fazer. Se o pré-candidato, burlar essa regra eleitoral de fazer pré-campanha, ele se sujeita a multa. Então a multa mínima é R$5.000 para o candidato e para quem também, de certa forma, acabar veiculando essa propaganda. E assim, eu confesso que às vezes é muito tênue essa linha daquilo que pode e não pode. Ele pode, por exemplo, enaltecer as qualidades pessoais dele, né? O que ele não pode, por exemplo, é fazer também uma propaganda aí negativa de um outro candidato e enaltecer a dele, fazer comparações nesse período. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Mas fugir do debate, ele não pode. Ele pode, né? Aliás, participar do debate. Então, por exemplo, Ponta Grossa tem uma questão envolvendo, por exemplo, a educação. Ele pode falar o que ele acha, da opinião dele, né? Isso ele pode fazer. O que ele não pode é, a partir disso, usar isso como motivo e daí, de certa forma,
subliminar ou não, pedir voto nesse período. Isso não pode. Tá certo, então, doutor Gilberto. Outra questão da eleição também é o mesário. Uma questão muito importante essa. Eu queria saber como está a demanda em Ponta Grossa dos mesários voluntários, dos mesários, enfim. Se está com um número apto aí para realizar o pleito. E quais são os benefícios para quem, por acaso, cogitar a ser mesário? Quais os benefícios que essas pessoas que participam da eleição têm depois na sociedade? Tá. Então, assim, o mesário é uma função fundamental para que o processo eleitoral se realize e concretize, né? Tem a possibilidade, já faz algum tempo, de ser mesário voluntário, né? Então, ele pode fazer o cadastro dele lá no TRE, no site do TRE do Paraná. Só que assim, veja, o fato dele fazer a inserção dele lá na plataforma, como mesário voluntário, não garante a participação dele, tá? Eu não sei, eu não tenho ainda um número exato, se já é suficiente, né? O número de mesários voluntários para poder realizar a eleição, né? O que é importante? Se ele fizer como voluntário ou não, se ele for convocado, é obrigatório ele atender esse chamado. Se ele não for, ele sofre sanções, inclusive até com multa, né? Daí, a tua pergunta aí, a segunda pergunta, qual que é a vantagem de ser mesário? Então, assim, ele pode servir como atividade extracurricular em curso universitário, né, onde tem convênio com o tribunal. Por exemplo, eu acho que a UTF tem convênio, então o mesário ele pode exercer o tempo que ele ficou ali como atividade extracurricular. Tem a questão de 2 dias de folga para cada dia de convocação, a questão da isenção de taxa em concurso público, enfim, quando o edital do concurso assim prevê. Tem o auxílio alimentação, que eu não sei, acho que esse ano acho que vai ser o valor em dinheiro, não sei quanto que foi divulgado, enfim. Então tem algumas vantagens, né? Mas o mais importante, assim, não é nem a questão, a vantagem econômica, ou enfim, mas assim, a importância da função que ele exerce e que garante, né, essa eleição, né? Então acho que o mais importante é um ato de cidadania, né, que ele acaba exercendo. Eu fui várias vezes mesário, participei de todas as funções, fui secretário, fui presidente de mesa, enfim, até suplente havia antigamente. Então eu acho que é importante a gente ter esse espírito e a gente agradece muito a Justiça Eleitoral quando tem uma adesão grande, né, de mesários voluntários. Então aí você ouviu o Dr. Gilberto. Se quiser ser mesário, se tiver essa vontade de ser mesário voluntário, é só se inscrever no site do TSE. TRE do Paraná. TRE do Paraná, perdão. Então eu queria mudar agora um assunto para que a gente tirasse dúvidas para os eleitores sobre questões de voto. Por exemplo, aquela pessoa que não tem a biometria, tá lá no título dela, e não tem a biometria cadastrada, ou está com a biometria incompleta. Essa pessoa ela poderá ir votar na eleição normalmente, ou ela terá que regularizar a situação na Justiça Eleitoral? Então, a coleta biométrica ainda não é obrigatória, tá, para a eleição de 2024. Então, quem não tem a biometria vai poder votar ainda. Até antes de fechar ali o calendário, muita gente me perguntou, alguns amigos, minha filha não tem a biometria e tal. Não tem problema, para essa eleição ainda não é obrigatória, né? Interessante também, viu, a gente alertar o pessoal que, lógico, passando agora esse momento, né, você pode fazer a biometria no sistema eleitoral em qualquer lugar do país que você esteja. Então, por exemplo, meu título é de Ponta Grossa, mas eu estou morando ali alguns meses ali em São Paulo. Você pode ir lá no cartório eleitoral de São Paulo e fazer a biometria lá, não tem problema, né? Mas assim, voltando à pergunta, nessa eleição de 2024 não é obrigatória a fazer a coleta biométrica. Você vai poder votar mesmo sem a biometria. Até eu tenho um dado interessante, no Paraná, hoje nós estamos com 94% mais ou menos de eleitores biometrizados. Eles querem chegar aí a quase a 100%, né? A biometria. Porque a vantagem da biometria é a segurança de que a pessoa que vai votar realmente é ela, né? Então, essa que é a grande vantagem da biometria, né? É garantir mais segurança ao processo eleitoral, né? Ou seja, evitar fraude na identificação do eleitor, né? Uhum. Então, aí você ouviu o doutor Gilberto. Então, você que não tem a biometria cadastrada pode votar normalmente na eleição. Então, o senhor falou aí que ainda nessa eleição não há essa obrigatoriedade de tirar a biometria,
mas há algum prazo daqui, na próxima eleição de 26, 28, 2030, para que seja obrigatória o registro da biometria ou ainda não? Então, veja, isso é regulamentado em ato normativo do Tribunal Superior Eleitoral. Eu acho a tendência é que na próxima eleição nacional, né, estadual e nacional, eu acho que vai ser obrigatório sim fazer a biometria, porque o percentual hoje de eleitores biometrizados, nacionalmente falando, é muito grande. Então são poucos eleitores que não têm. Aqui no Paraná, que eu falei, é menos de 10%, né? Então eu acho que vai ser uma tendência, porque isso é uma preocupação nossa da Justiça Eleitoral de dar a maior transparência e garantia de lisura, né, na eleição. E esse processo de identificação do eleitor, isso é fundamental, sabe? Outra pergunta também é pessoas com mais de 70 anos que já não precisam, não são mais obrigados a votar, não tem essa obrigação aí de participar da eleição, mas que querem votar, exercer o seu direito de cidadão. A pessoa que tem mais de 70 anos, ela pode votar, ela precisa também regularizar o título como as outras pessoas abaixo da cidade, ou como fica a situação desses idosos? Então, o voto para essas pessoas é facultativo, mas para ele poder votar, ele tem que estar com o cadastro ativo. Então, ele tem que estar o nome dele lá no caderno de votação. Então, ele tem que estar com o título ativo, né? Se ele está com o título ativo, regularizado, ele vai poder votar normalmente. E até a pessoa idosa, ela tem preferência, né, na fila para votar, enfim, tem também, entre aspas, né, algum benefício, né? Mas ele tem que estar realmente com o título regularizado, ativo no cadastro de eleitores para poder votar. Tá certo. Uma outra questão também é a pessoa que perdeu o título de eleitor. Chegou na época da hora da eleição, foi procurar o título, não achou. Essa pessoa pode votar sem o título, e se ela se deu conta, já que perdeu o título agora, a Justiça Eleitoral está aberta para fazer uma segunda via desse título. Como funciona a situação para essas pessoas que não levarem o título de eleitor no dia lá da eleição? Sim, a segunda via está disponível para fazer agora, em qualquer momento, não tem nenhum problema. O eleitor, ele pode votar sem título, isso não tem nenhum problema, sabe? Só que ele tem que apresentar um documento oficial com foto para se identificar. Hoje, é até importante a gente estar aqui e divulgar as pessoas para baixarem o aplicativo do e-título, que é a via digital do título de eleitor. Então, no Paraná, até eu tenho aqui um dado, 2,5 milhões já de pessoas já baixaram o documento. Qual que é a vantagem disso? É como se fosse a carteira digital, é o título de eleitor digital. Então, com o aplicativo do e-título, você baixa a tua via e ele dispensa aí qualquer outro documento para votar. E é interessante que ele tem uma série de funções também, o aplicativo, né? Ele pode emitir certidão de quitação, declaração de trabalho eleitoral, enfim. Você consegue ver no e-título como é que está a tua situação eleitoral. Então isso é bacana. É e-título, né? Então seria a via digital. Então, assim, sintetizando, você não precisa do título de eleitor para votar. Quem não tem o título tem que levar um documento com foto. Entre os documentos com foto, habilitação de trânsito, identidade, ou abaixar o aplicativo e-título, que lá é exportado ali a via digital do seu título, com foto e tudo mais. Tá certo, então, doutor. Então aí você ouviu, pode fazer, baixar o e-título pela loja de aplicativo do seu celular, a Play Store ou o Google Play. Baixar lá o aplicativo, é de graça, né, doutor? Faz aí o cadastro, coloca lá suas informações e já baixa aí o e-título para que você possa participar tranquilamente aí da eleição de 2024. Então, eu aqui agradeço o Dr. Gilberto Romero Perioto pela presença, pelo esclarecimento de dúvidas aqui para o nosso leitor, para o nosso seguidor do portal Boca no Trombone. Eu que agradeço o convite, para mim é uma satisfação poder estar esclarecendo, orientando as pessoas e dizer que a Justiça Eleitoral está sempre aberta para qualquer outro evento, qualquer outra situação que precisar, e torcer para que tudo corra bem esse ano, né? Que realmente os candidatos, os partidos respeitem a legislação eleitoral, que a eleição transcorra de maneira adequada, que realmente ganhe quem tem a melhor proposta, enfim, que no final quem acaba ganhando com tudo isso tudo é a população, é o processo democrático eleitoral. Muito obrigado. Viu? Muito bem,
Nós ficamos por aqui. Eu agradeço a você pela sua audiência aqui no Portal Bocão do Trombone. Já aproveita, já curte a nossa página no Facebook, segue a gente no Instagram, no Twitter e entra nos nossos grupos de WhatsApp. Eu aqui sou o Carlos Solek, entrevistei o Dr. Gilberto Romero Periotto, juiz eleitoral da 14ª Vara Eleitoral de Ponta Grossa, e um abraço a vocês. Até mais.